lá então para o nosso último bloco a respeito da classe gramatical adjetivo. Vamos só fazer uma breve revisão aqui do que nós vimos nos dois blocos anteriores. Nós vimos que o adjetivo é uma classe gramatical variável, nós vimos que pode variar em gênero, isso significa masculino e feminino. Nós vimos que pode variar em número, isso significa singular e plural. Vimos que no caso do adjetivo simples, o plural se faz da mesma forma que o substantivo simples. Vimos que o adjetivo composto, o plural não se faz igual ao do substantivo composto. Nós vimos que se na formação do adjetivo tivermos somente adjetivo, somente o último adjetivo é que vai variar em gênero e número. Por exemplo, olho verde claro, olhos verde claros. Ok? Beleza. Aí nós vimos que se na formação desse adjetivo composto aparece um substantivo, fica invariável. Por exemplo, sapato marrom café. Um sapato marrom café, dois sapatos marrom café. Não vai variar. Por quê? Porque na formação desse adjetivo composto apareceu um substantivo. E se aparece um substantivo simples funcionando como adjetivo, ou seja, o chamado substantivo adjetivado, também fica invariável. Flávio, me surgiu uma dúvida aqui agora. Se eu tiver um substantivo sendo empregado como adjetivo e não traz ideia de cor, ele vai variar? Ele também não varia. Por exemplo, a palavra monstro, monstro é um substantivo. Tem até feminino monstra. Mas quando você coloca a palavra monstro como adjetivo, por exemplo, assembleia monstro, se você passar para o plural, assembleias monstro. Você não fala monstros, não. Por quê? Porque é um substantivo adjetivado. Nós vimos também, no bloco anterior, que há algumas exceções, uma observação que eu coloquei para vocês. 3 palavras não são variáveis. Azul marinho, azul celeste e ultravioleta. E vimos que o plural de surdo-mudo se faz surdos, mudos para homens, surdas, mudas para mulheres. Beleza? Avançando agora, nós chegamos na última flexão de um adjetivo, que é a flexão de grau, que não tem nada a ver com aquela flexão de aumentativo e diminutivo que nós vimos no substantivo. Vocês vão ver que não tem nada a ver. Vamos lá? Vem comigo aqui. Então, olha aqui, ó. Comparativo. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que na flexão de grau, nós temos 2 tipos. Nós temos a flexão de grau no comparativo e superlativo. Essa divisão ela é bem interessante. Por quê? Não é só uma questão didática que eu coloquei no próximo slide, superlativo não. É porque realmente nós temos 2 situações. Nós temos o comparativo e temos o superlativo. No comparativo, você vai efetivamente comparar 2 seres, comparar 2 coisas, né? E entre essas 2 coisas, entre esses 2 seres, há um adjetivo, que é o que está em análise entre esses 2. Então, comparação, você vai ter que ter 2 coisas ou 2 seres. Esta caneta é mais interessante do que aquela. Esta cadeira é mais confortável do que aquela. Eu estou comparando as cadeiras, comparei as canetas, tá? É assim que funciona. Então, no grau comparativo, o que nós temos aqui no grau comparativo? Nós temos que o grau comparativo ele pode ser de igualdade e, nesse caso, um não é mais que o outro. Tá? Eles são da mesma forma, aquele adjetivo vai estar da mesma forma para um e para o outro. Por isso que chama-se grau comparativo do adjetivo, comparativo de igualdade. Se vier comparativo de igualdade, do adjetivo, saiba que você está comparando 2 seres e analisando a característica de um e de outro, eles são da mesma forma iguais. Então vamos lá, Pedro é tão inteligente quanto José. Então analisando essa característica aqui, ó, inteligente, que é um adjetivo, a palavra inteligente é um adjetivo, né? Inclusive é um adjetivo que nós já vimos, um adjetivo uniforme. O que é o adjetivo uniforme? É aquele que você usa tanto para o masculino quanto para o feminino. Então Pedro é tão inteligente quanto José. Eu estou comparando 2 seres, né? 2 coisas, no caso aqui são seres, Pedro e José. Estou analisando essa característica inteligente. Lendo a frase, eu percebo que um não é mais que o outro. Eles são da mesma forma inteligentes. Então a gente fala que é um grau comparativo de igualdade do adjetivo. Ô Flávio, mas por que você fala do adjetivo? Porque alguns gramáticos, eles falam que o advérbio tem flexão de grau também, né? Mas esse é um assunto para quando eu for explicar para você advérbio. Até então, saiba que inteligente é adjetivo e é por isso que a gente fala que é o grau comparativo do adjetivo.
Aí nós temos o grau comparativo de superioridade. A gente continua comparando dois seres, só que agora um é mais que o outro. Então, se aparece a palavra mais, nós estamos diante do grau, o grau comparativo de superioridade. Sempre que aparecer mais, e não importa que adjetivo seja, se viesse aqui, ó, Pedro é mais retardado do que José. Aí você poderia pensar, inferior. Não é inferior, ele é superior. É como se eu estivesse analisando quem que é retardado. E eu pego e falo assim, ó, Pedro é mais retardado, Pedro é o campeão. Então, mais é superioridade. E não importa que adjetivo seja. Porque a prova que você vai fazer pode tentar te pegar nesse aspecto aqui, né? Coloca um adjetivo que no nosso senso comum seria uma coisa inferior, né? E você fica achando que é inferior e vai e marca, e erra. Porque sempre que aparece mais é superioridade, beleza? Então, ó, Pedro é mais inteligente do que José, continuo comparando duas características, né? Comparando dois seres. A característica que está em análise é inteligente, que é um adjetivo, e um é mais que o outro. Esse mais aqui, ó, intensifica inteligente. Então, é o grau comparativo de superioridade do adjetivo. Aí nós temos agora o grau comparativo de inferioridade. Eu continuo comparando dois seres, duas coisas, né? Pedro e José, continuo comparando os dois. A característica que está em análise é a palavra inteligente, que é um adjetivo, só que agora apareceu a palavra menos, né? Aqui está o adjetivo, apareceu a palavra menos. E sempre que aparecer a palavra menos, é inferioridade, né? Então, grau comparativo de inferioridade. Agora, o último caso, de superioridade sintético. O que é sintético? Sintético é uma forma que a gente fala, uma forma que substitui uma outra, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, Pedro é maior do que José, essa forma maior, ela sintetiza uma expressão que eu não posso empregar aqui. Qual é essa expressão que eu não posso empregar aqui? Mais grande. Ó, Pedro é mais grande do que José. Eu não posso falar isso, né? Flávio, eu nunca posso usar esse adjetivo, essa expressão mais grande. Você pode usar mais grande quando você compara duas características de um mesmo ser. Se eu falo assim, ó, Pedro é mais grande do que forte. Essa construção está correta. Porque essas duas características pertencem ao mesmo ser. O que eu não posso é usar mais grande comparando dois seres. Então, se eu falo aqui, ó, Pedro é mais grande do que José, eu errei. Eu tenho que falar Pedro é maior. Essa forma aqui, maior, ela sintetiza a forma mais grande. Por isso que é chamada de forma sintética. E se tivesse menor? Pedro é menor do que José. Seria inferioridade? Não. Não existe sintético de inferioridade. Quando você usa menor, significa, se aqui tivesse menor, eu falaria Pedro é mais pequeno do que José. Só que eu não posso usar essa forma, né? Eu não posso usar mais pequeno. Eu tenho que usar a forma sintética. E qual que é a forma sintética para mais pequeno? Menor. Então aqui, Pedro é maior do que José, é muito fácil a pessoa compreender que é superioridade. Muito fácil. Mas quando vem menor, pelo senso que às vezes a pessoa tem fora, né, de certa forma preconceituosa, ela tende a achar que, por falar menor, vai ser inferior. E não é, porque menor sintetiza a forma mais pequena. Quando você dissocia a palavra menor, aparece a forma mais pequena. E o mais é superioridade. Se você pensar assim, você não erra. Primeiro que não existe superioridade de inferioridade sintético. Não tem. Não existe não. Então aqui, ó, Pedro é maior do que José, é um exemplo de superioridade sintético. Se tivesse aqui assim, ó, Pedro é menor, como eu falei antes, não mudaria nada no que se refere à classificação. Continua sendo de superioridade sintético. Flávio, eu não entendi. Veja bem, eu tenho aqui duas pessoas aqui, Pedro e José. Eu quero avaliar quem é, perdão da expressão, o mais pequeno, né? E alguém fala assim, ó, José é pequeno. Eu falo, mas Pedro é menor. Ou seja, Pedro é mais pequeno, só que eu não posso usar mais pequeno. Eu tenho que usar uma forma sintética. Tranquilo? Então, essa primeira parte aqui, nesse slide, nós vimos aqui o grau comparativo do adjetivo. Vamos agora para o próximo verificar como é que é o superlativo, ok? Então, quando que é um superlativo absoluto? Olha aqui, ó, eu coloquei superlativo absoluto aqui.
No absoluto, você vai ter um termo só e você vai intensificar a característica dele. Então, só que o que acontece? O absoluto, ele se bifurca também em analítico e sintético. Quando que será um absoluto analítico? Formado com a ajuda de advérbio. Você vai intensificar a característica que um termo tem utilizando de um advérbio. Falar, mas eu não sei ainda o que é advérbio. Nós vamos estudar o que é advérbio, mas advérbios são classes gramaticais. No caso aqui, como vai se tratar de um advérbio de intensidade, pode ser a palavra muito, extremamente, bem. Então, olha aqui, ó, Pedro é muito inteligente. A palavra muito aqui, ela está intensificando inteligente. Né? Inteligente é a característica que Pedro tem. Esse muito é o advérbio. Vou colocar aqui, ó, advérbio. Poderia ser Pedro é extremamente inteligente. Poderia ser Pedro é bem inteligente. Pedro é bastante inteligente. E aí você falaria que se trata de um superlativo. Por que é superlativo? Porque você intensificou a característica. Você fala que é absoluto. Por que é absoluto? Porque é um termo só. Você não está comparando uma coisa com outra, não. É um termo só. E você vai falar que é analítico. Porque o analítico você usa um advérbio para ajudar a intensificar essa característica. Muito bem. Aí nós temos o superlativo absoluto sintético, que ele é formado com sufixo. O que é sufixo? Nós temos o que a gente chama de afixos, né? Que pode ser um prefixo e um sufixo. O prefixo você coloca antes da palavra, né? Igual, por exemplo, a palavra feliz. Quando você coloca um in antes, infeliz, né? Esse in é um prefixo. Quando você coloca, por exemplo, a palavra mente, né? O sufixo mente, aí ficaria felizmente, você colocou um sufixo. Então, sufixo é o que você coloca depois, beleza? Então, aqui, ó, o sintético ele é formado com a ajuda de sufixo. Pedro é inteligentíssimo. E existem alguns adjetivos eruditos, que é importante dar uma olhada, né? Por exemplo, a pessoa que é nobre, né? Flávio é nobre, Flávio é muito nobre, Flávio é nobilíssimo. Flávio é magro, Flávio é muito magro, Flávio é macérrimo. Flávio é uma pessoa doce, ele é muito doce, ele é o quê? Dulcíssimo. Meu cachorro é dócil, meu cachorro é muito dócil, meu cachorro é o aluno manso? Não, meu cachorro é docílimo, docílimo, né? Beleza, então são vários adjetivos e aí a gente tem o que a gente chama de superlativo erudito. Tranquilo? Então, seguindo aqui. Nós vimos aqui o superlativo absoluto, que é apenas um termo. Agora nós vamos analisar o que é o superlativo relativo. Vamos lá. No superlativo relativo, não há que negar que exista uma certa comparação. Aí você, Flávio, então eu vou errar. Não vai errar. Você não vai errar. Presta atenção aqui. Quando se trata do superlativo relativo, você compara um ser com o universo. Vamos lá? Superlativo relativo de superioridade. Pedro é o mais esperto da turma. Está aqui o universo. Só que as provas, maldosamente, né, elas terminam a frase aqui. Pedro é o mais esperto. Tiram o universo para dificultar a sua vida. Só que eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. E aí eu vou te dar uma dica. Né? E depois dessa dica você fala, meu Deus, por que você não falou isso antes? Quando você tem um artigo acompanhando essas expressões, o mais, o maior, o menor, o menos, você vai dar um salto em tudo e já cai no superlativo relativo. Se é mais, superlativo relativo de superioridade. Se é menos, superlativo relativo de inferioridade. Então aqui, ó, Pedro é o mais esperto. Eles podem suprimir da turma que você não vai errar a questão. Por quê? Porque você está percebendo aqui que tem um artigo aqui, ó, acompanhando. E como apareceu a palavra mais, é superioridade. Né? Aí aqui nós temos, Pedro é o menos esperto da turma. Eles vão tirar isso aqui, pode ser que não apareça na prova, isso aqui, e aí você vai ficar confuso. Assim, e agora? Aí você vai lembrar que se tem um artigo acompanhando essas expressões, o mais, o menos, o pior, o melhor, você dá um salto
e já cai no superlativo relativo. Como está aqui a palavra menos, é inferioridade. Tranquilo? E aí nós temos o de superioridade sintético, que eu já comentei com você no comparativo, e esse assunto volta aqui. Grau superlativo, né, relativo de superioridade sintético. Olha aqui, Pedro é o menor da turma. Eles vão tirar da turma, né, eles tiram isso aqui para dificultar a sua vida, e coloca Pedro é o menor. Aí você vai ficar meio perdido. E você vai ter uma grande chance, se você não prestar atenção, de falar que é inferioridade. Mas o que eu comentei? Eu falei que sintético não existe de inferioridade. Porque quando você fala que Pedro é o menor da turma, eu estou analisando, com perdão da expressão, eu tenho a sala aqui, ó, vários alunos, eu quero saber qual é o mais pequeno. Só que eu não posso falar, Pedro é o mais pequeno da turma, eu falo o quê? Menor. Então essa forma menor, ela sintetiza mais pequeno. Tranquilo? E se tivesse aqui, ó, Pedro é o pior da turma. Ah, Flávio, agora é inferioridade. Negativo. Não é inferioridade não, continua sendo superioridade, porque eu estou analisando, com perdão da expressão, qual é mais ruim. Qual é o mais ruim? E percebendo aqui que Pedro, analisando, eu vejo que Pedro é o pior, ou seja, Pedro é o mais ruim da turma. Não existe de superioridade, de inferioridade sintético. Vou repetir para você aqui, ó, pior sintetiza mais ruim, menor sintetiza mais pequeno. Perceba que sempre aparece a palavra mais, quando eu dissocio, ó, mais ruim, mais pequeno, mais grande, né? Mais bom, que sintetiza, por exemplo, o melhor, né? O mais bom. Então, são formas sintéticas, tá? Que eu não posso utilizar falando aqui Pedro é o mais ruim da turma. Eu falo Pedro é o pior da turma. Tranquilo? Então, aqui a gente fecha a parte de adjetivo. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Estou sempre à disposição. Até a próxima e até lá.